Tema de hoje: o perdão que cura e liberta. E existe perdão que cura e liberta? Lógico, perdão que vem de Deus. O perdão que vem de Deus cura e liberta, isso é fato. A questão que eu quero tratar aqui hoje é que esse perdão que cura e liberta, e um dia nos alcançou, a partir desse momento que os nossos pecados foram perdoados, esse perdão que cura e liberta já deveria fazer parte integrante das nossas vidas. E, infelizmente, o que existem de pessoas hoje, até dentro das igrejas, o que existe de pessoas hoje, dentro das igrejas, que vivem presas a questões do passado, não aprenderam a liberar perdão, muito menos pedir perdão. Já conheci durante o meu ministério, a minha vida, e conheço ainda hoje pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando dificuldades na sua vida, no seu trabalho, na sua família, porque não aprendeu ainda a liberar perdão, não aprendeu ainda a pedir perdão. É incrível isso. Já falei aqui, isso é fato. Você pode pesquisar isso na internet se você quiser. Eu gosto muito de estatísticas, e as estatísticas mostram que ao menos 65% das enfermidades que as pessoas têm nas suas vidas são causadas por conta das enfermidades que as pessoas têm na sua alma. São chamadas de doenças psicossomáticas. Doenças que afetam na mente e, consequentemente, afetam o corpo. Já falei aqui, repito, quantas pessoas você conhece que foram no médico, está com um problema, uma dor, está com um mal-estar, e aí ela vai no médico, ela faz exame disso, daquilo, faz ressonância, ultrassonografia, faz, chega no final o médico olha e fala: mas no seu corpo não tem nada aqui. Por quê? Porque é algo espiritual. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus falando bastante sobre perdão. Já citei aqui outras vezes, vocês sabem, tínhamos uma irmã aqui na nossa igreja, alguns anos faleceu, que Deus a tenha, que quando ela veio para cá, de uma outra igreja, de uma outra região, morava aqui perto, veio para cá, uma bênção e tal, só que essa irmã, ela trabalhava como um tipo de psicóloga, né, lá na FEBEM, e vinha para cá carregada. Algumas vezes aqui ela até ficava aí meia, eu não sei se com mal-estar ou endemoniada, para falar a verdade, mas ficava aqui. A gente orava, ficava bem e tal. Foram várias vezes aconteceu isso. E um belo dia, falando sobre perdão aqui na igreja, no final essa irmã veio, ela já estava aqui acho que uns meses, e aqui na frente falou: o senhor está falando de perdão porque o senhor não conhece o meu pai. Porque se o senhor conhecesse o meu pai, o senhor não falaria isso. E passe muito bem. Virou as costas e foi embora. Falei: Jesus amado, ainda bem que não me bateu. E foi indo assim, algumas vezes. Eu fui, já falei aqui, depois que eu soube disso, algumas vezes que eu pregava, lembrava de perdão e citava. E ela vinha, e ela questionava, até o dia que ela falou que ela teve um problema sério. O pai abandonou a mãe, abandonou a elas, e o pai, e o pai, e o pai, e o pai, e eu não perdoo meu pai, que o meu pai, que o meu pai. Eu falei: bom, você tem que aprender a perdoar teu pai. Porque se você não aprender a perdoar teu pai, vai ser difícil você entrar no céu. Ué, como assim? Ué, a Bíblia. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê. Mateus capítulo 6, versículo 12, acho que está tudo certo, acompanhe aqui no telão. Jesus, naquela chamada oração dominical, Jesus ensinou o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aquela oração que muita gente repete como um mantra, uma reza e tal,
é uma oração condicional. Jesus ensinou nessa oração assim: Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo. E é interessante que essa oração ela tem alguns versículos, só que num determinado momento as pessoas oram, repetem essa oração, chega num determinado momento, param. E a continuidade desse versículo, Mateus 6,14, Jesus disse o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aí, quando eu falei isso para ela, ela falou: não tem mais que, é Bíblia. O poder de Deus é maravilhoso. O perdão de Deus cura e liberta, amém. Agora, esse perdão que cura e liberta que vem de Deus, alcançou a tua vida? Alcançou, eu creio, meus pecados foram perdoados, legal. Agora está na hora de você perdoar os outros, que é esse momento que é o momento mais difícil, porque as pessoas elas arrumam as tretas da vida. Tem várias pessoas com as tretas na sua vida, com família, com um amigo, com um ex-patrão, com ex-mulher, ex-marido, enfim, e vive esse inferno, se eu posso usar assim, astral, por conta de guardar no seu coração mágoas. E quanto mais mágoas se guarda no coração, pior é. Porque essas mágoas vão gerando dentro da pessoa essas enfermidades que começam na mente e afetam o corpo. Por isso que você encontra hoje muito crente dentro das igrejas doentes. Aí você começa a analisar, você fala assim: poxa, por que essa pessoa está vivendo isso? Bom, simples. Alguma coisa está afetando o psique, a vida espiritual dela, a mente dela. Se você e eu não entendermos isso, se nós não lermos a Bíblia e crermos no perdão de Deus, e começarmos a crer tanto nesse perdão, e exercer esse perdão, poxa, vai ser difícil, eu acredito, a gente entrar nos céus. Porque lá no céu não tem aquele lugar assim, aquele cantinho lá das pessoas que foram dissidentes da gente. Aquele ali chegou no céu, mas se eu fosse Deus eu não trazia ele não, porque aquele ali, meu Deus do céu, falou tanto mal de mim, arrumou umas tretas comigo, merecia estar ardendo no inferno. Lá no céu não vai ter isso, aliás acho que nem chega lá, porque Jesus disse: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. A gente precisa começar a entender e ler a palavra de Deus de uma forma mais clara, mais ampla. Poxa, pastor, e esse perdão, como é que funciona? Jesus, como eu disse, falou bastante. Um dos questionamentos de quando Jesus falou sobre perdão, um dos questionamentos de um dos seus discípulos, falou para ele assim: Jesus, tá bom, tem que perdoar, beleza Jesus, tá bom, vou perdoar. Eu só quero fazer uma pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar? Lucas 17:3, Jesus disse assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Pastor, mas aí não dá, né? Você vive pecando e pede perdão, Deus te perdoa. Quem é você para ser diferente de Deus? Já que nós somos filhos de Deus agora, depois que temos Jesus. Sim ou não? Amém, igreja? Tudo bem, beleza? Somos ou não somos filhos de Deus? Somos ou não somos parecidos com Jesus? Somos. Então, se somos parecidos agora com Jesus, Jesus é o primogênito, é o primeiro, nós fomos tornados filhos de Deus, então, a gente precisa começar a mudar. E uma das questões mais importantes na vida do ser humano é que perdão não é sentimento. Eu também já falei sobre isso aqui no passado. O ministério que a gente trouxe aqui, vez ou outra atrás, talvez esse ano a gente traga novamente, o seminário Veredas Antigas, trata muito sobre isso. E eu já disse aqui várias vezes, perdão não é sentimento. Não adianta você falar assim: agora eu estou sentindo de perdoar o meu irmão. Não, perdão não é sentimento, perdão é atitude.
Você tem plena consciência que um dia Deus te perdoou, então você toma a atitude de perdoar alguém. Fazendo aqui um paralelo a isso, tem um senhor, um irmão que eu conheço, ele é de uma outra igreja, já há anos cristão, né, pelo menos diz que é, e eu acredito, mas ainda não se batizou. E perguntei para ele, falei, escuta, por que você não se batizou até hoje? Não, porque eu estou aguardando Jesus me chamar. Bom, Jesus vai te chamar para você ir para o céu, filho. A Bíblia ensina o seguinte, se você crer, você é batizado. Não, é que eu ainda tenho... Não, espera um pouquinho. Você já leu a Bíblia? Você já leu aquele texto de Atos? Que o eunuco saiu lá daquela festa e tal, lendo o Velho Testamento, aí ele estava ali com dúvida, o Espírito impeliu, né, levou o Filipe para a carruagem dele e falou, escuta, o que você está lendo? Eu estou lendo aqui sobre essa história aqui, de um cordeiro, de tal, mas eu não estou entendendo. Ele falou, posso te explicar? Pode, e explicou para ele. E quando ele entendeu, ele falou o seguinte, bom, então o que importa eu ser batizado? Falou, nada, para a carruagem, aí tinha uma poça d'água, batizou o cara. Eu falei para ele, bom, se você conhece Bíblia, você precisa tomar uma atitude. Você não pode ficar, vou esperar Jesus me chamar. Onde está escrito isso na Bíblia? Você tem que tomar uma atitude. Mas é que eu ainda peco. Pô, então você precisa parar de pecar. Não, é que eu ainda, então você precisa parar com esse ainda, você precisa tomar uma atitude. Não é sentimento. E o problema de hoje, do século 21, é que as igrejas usam muito sentimento, que é mexer com o sentimento das pessoas. As pessoas ficam naquele sentimento na hora do culto, sente e tal, aí acaba o culto, acaba tudo. Ao contrário de atitude, eu estou no culto, eu estou adorando a Deus, eu tomo uma atitude, eu adoro a Deus, eu canto, eu bato palmas, eu expresso a Ele o meu desejo de servi-lo, de amá-lo, eu já tomei uma atitude, eu já recebi Jesus, eu já fui batizado, eu estou aqui servindo. É atitude, não é sentimento. E quando a gente fala de perdão, o perdão, segundo a própria Bíblia, é a porta para um novo recomeço para a gente. Você quer recomeçar a tua vida de uma forma diferente? Aprenda a perdoar. Libere perdão. Por isso que a Bíblia nos mostra várias vezes essa palavra perdão, porque isso não é fruto de emoção, é fruto de razão. E se você olhar para a Bíblia, se nós acompanharmos histórias e mais histórias da Bíblia, várias pessoas no passado, e é por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia registra tudo, tanto o lado bom como o lado ruim da vida das pessoas, dos personagens bíblicos. Teve gente que aprendeu a perdoar, se deu bem, teve gente que não aprendeu a perdoar e sofreu. Fato, isso é bíblico. Dentre tantas histórias da Bíblia, uma das histórias assim sobre perdão que mais me chama a atenção é a história de José. José tinha 10 irmãos, depois nasceu o 12º, ele era o 11º de uma outra mulher, do seu pai Jacó, você sabe da história. E os seus irmãos, os outros 10 irmãos, tinham um pouco de raiva, de ira contra José, porque ele era o queridinho do pai. Os outros tinham um jeito de se vestir, né? Uma túnica, parecia um time de futebol, né? Tudo igual. José tinha uma túnica diferente, porque o pai preparou, deu para ele, era colorida, diferente, e os caras ficavam com raiva dele. E um belo dia armaram contra José e falou, não, vamos tirar a vida desse cara, vamos matar esse cara não pode continuar no nosso meio. Pô, o pai gosta mais dele do que a gente. Não aceitamos isso não. E tentaram matá-lo, não deu certo, aí o venderam como escravos. E dos 17 anos até os 30 anos, ou seja, durante 13 anos, José, ele ficou na casa de um cara que Deus preparou, o chefe de uma guarda, tudo que ele colocava a mão Deus abençoava, porque ele tinha um relacionamento com Deus profundo. Esse talvez seja o âmago da questão. O relacionamento que ele tinha com Deus era tão grande, que mesmo distante do seu pai, da sua mãe, de sua família, ele se relacionava com Deus. Ele tinha todos os motivos para guardar mágoa
para guardar ódio, para tentar de uma forma ou de outra um dia se vingar dos seus irmãos. Ele tinha. Ele podia inclusive viver isso. Ele passou desses 13 anos, pelo menos uns 7 anos preso, sem ter feito nada de mal. E nesses 7 anos preso, ele podia estar na prisão, maquinando lá, o dia que eu sair daqui, eu vou pegar esses meus irmãos, os caras vão se ver comigo, vão se lascar comigo, porque eu vou dar um jeito de sair daqui, eu não aceito essa situação, eu estou aqui injustamente, Deus se esqueceu de mim, mas quando eu sair daqui, eu vou me vingar. Em nenhum momento você vê um relato assim na Bíblia. Você vê José na prisão, trabalhando, ajudando, e é um texto assim tão maravilhoso, que a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão lá na prisão, Deus prosperava, lá dentro da prisão. Depois que José foi tirado de lá, com 30 anos de idade, Deus o honrou. Você sabe dessa história, Deus o colocou como segundo. Depois de Faraó, José mandava no Egito. E veio aquela fome, e Faraó disse, olha, o único que pode cuidar de tudo é você. Você teve essa interpretação, os deuses, ou o Deus que você serve te deu, então só você, e você vai ser o cara aqui, depois de mim você manda. E a fome alcançou todos os lugares em redor do Egito, até que um belo dia os seus irmãos tiveram que ir comprar mantimentos. A mando do pai, vão para o Egito, que é o único lugar que tem comida para comprar. E eles foram para lá naquela caravana. Cá entre nós, José, ele, entenda essa expressão, brincou um pouco com seus irmãos, para ficar com o irmão mais novo, armou um esquema tal. Mas em nenhum momento você vê José irado, ou José com mágoa dentro do seu coração. Quero ler um texto com vocês que expressa isso, você que trouxe a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 45. Glória a Deus. Os irmãos de José chegaram, saíram, um dos irmãos ficou, voltaram, um outro irmão acabou ficando, até que eles chegaram de uma vez, e o texto é maravilhoso em Gênesis 45, versículo 1, que diz assim, a esta altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Versículo 2, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Versículo 3, então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Versículo 4, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Pausa aí. Eu fico imaginando quando José falou isso, aquele que vocês venderam para o Egito. Lembra? Porque tem gente que é assim, né? Ele guarda uma mágoa, quando ele está embaixo ele está ali, quando ele está em cima, ele quer se sobrepor sobre os outros. E eu imagino que quando José falou assim, eu sou aquele irmão de vocês que vocês venderam ao Egito. Acho que os caras olharam para o outro assim e falaram assim, lascou. Agora já era. Dependente desta atitude de José, desta fala de José, como Deus já tinha honrado a vida dele, ele já estava ali por cima, mas segundo o texto era um cara muito humilde. Versículo 5, ele olha para os seus irmãos e fala assim, agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Por quê? Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Versículo 6, já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. 7, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Versículo 8, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Versículo 9, voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Versículo 10, tu viverás na região de Gósen, e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. 11, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. 12, José fala para os seus irmãos, vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. 13, contem a meu pai, quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. 14, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim o abraçou também chorando. 15, último desse que quero ler em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Só até aí. Irmãos, como existem pessoas cheias de mágoas em suas vidas. Tem gente que deixa de ser abençoada, próspera. Tem gente que deixa de alcançar algumas coisas na sua vida pessoal, familiar, porque é aquela pessoa amarga, fechada, que guarda no coração as coisas que acontecem. Está cheio de gente assim, inclusive dentro das igrejas. Tem muita gente dentro de igreja hoje com mágoas no coração. Aí ele vai na igreja, ele ora, ele ouve uma palavra como essa, mas ele tem o coração duro. Aí ele fala, não, essa igreja não serve para mim, eu vou para outra igreja. Aí ele vai para outra igreja, chega lá, ele vai viver do mesmo jeito, e ele vai viver, aí ele fala, não, essa igreja também não é boa, eu vou para outra igreja. Tem gente que vive de trocando igreja. E o problema não é a igreja, porque toda igreja tem problema. O problema é a própria pessoa, ela precisa entender, ela precisa reconhecer. E no caso aqui, José, nesses 13 anos longe dos seus pais, longe da sua terra, 13 anos. Ainda assim, José nunca perdeu a esperança. José sempre confiou em Deus. José tinha esta certeza, esta fé, de que verdadeiramente ele se relacionava com Deus vivo e poderoso. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus ia mudar essa situação, a ponto dele ser levantado como segundo no Egito e falar para os seus irmãos o seguinte: vocês não precisam ficar preocupados, não fiquem apreensivos, não fiquem com medo, eu não guardo mágoa de vocês. Ao contrário, vocês pensam que vocês me venderam para cá? Não! Deus tinha um plano, e esse plano de Deus se concretizou quando eu vim para cá. Deus me levantou, Deus me honrou. Fala para o pai o quanto o povo aqui do Egito me honra. Glória a Deus, porque Deus trouxe para cá um remanescente lá da tribo do pai, dos filhos de Jacó. Eu estou aqui, eu estou vivo. Fala para ele vir para cá, diz para ele trazer a família toda, trazer tudo que tem, porque eu vou sustentar eles, vou sustentar vocês. Por quê? Porque eu não tenho mágoa de vocês. Ao contrário, eu já perdoei vocês faz tempo. Eu já entendi que tudo que vocês fizeram sem entendimento. Não tem problema. Eu entendi que Deus está por trás de tudo, e quando Deus está por trás de tudo, o resultado é esse, é bênção. Esse é o problema das pessoas.
Tem gente que não entende Jesus na cruz, e o cara vem e fala uma coisa daqui, o outro fala coisa dali, o outro fura ele, o outro dá vinagre, e aí Jesus fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas hoje questionam essa atitude de Jesus. Já se viu, os caras aí, perdoa, os caras não sabem o que faz. E tem muito cristão que deixa de prosperar, de ir para frente, e é por isso que eu falo aqui, prosperidade não é você fazer barganha com Deus, não é você fazer campanha, vou fazer uma campanha para Deus abençoar minha vida financeira. Não, a vida financeira abençoada é atitude. Vida conjugal abençoada é atitude. Brigou com a tua mulher, brigou com o teu marido, não vai dormir sem conversar, sem pedir perdão, porque senão você vai armar uma situação até que vai afetar a sua própria família. Para de ficar com esse negócio de picuinha, de ficar guardando, eu estou com raiva, eu estou com isso. Eu já falei até em ministrações para casais, as mulheres antigamente, não sei hoje, mas antigamente, o marido brigava, fazia alguma coisa que ela não gostava, ela falava assim: então agora você vai ver, é uma semana sem, só para você aprender. Aí o cara: não, mas querida, não tem querida, se vira. Infelizmente, acontecia isso no passado. E várias vezes eu ministrei sobre isso. Por quê? Porque uma coisa simples de se resolver, simples, básica, as pessoas transformam em algo assim que, meu Deus do céu. Eu me lembrei aqui, no passado, acho que eu já até comentei essa situação aqui, eu tive uma empresa, tive um sócio, esse sócio deu um golpe em cima de mim, da sócia. A sócia inclusive era a ex-mulher dele, deu um golpe nela. E largou a gente na mão e desviou boa parte de dinheiro, e a gente teve que recomeçar. Foi um tempo muito difícil. E passados-se alguns anos, a empresa fechou, eu fui trabalhar em outro lugar, enfim. Passados-se uns 10, 12 anos após isso, a gente se reencontrou no Natal. A família dela resolveu convidar a família da minha sogra, enfim, ela era irmã da minha sogra e tal, e eles já estavam separados, mas convidou ele para ir. Aí todo mundo ficou preocupado: nossa, ele vai se encontrar com o Diego vai se encontrar com ele, tomara que não saia fogo disso aí, né? O pessoal estava preocupado com isso. Cheguei lá, conversei com o cara, abracei o cara, falei de Jesus novamente para o cara, comemos junto, demos risada. O povo ficou até assim: ué, mas eu pensei que... Não, eu não guardo mágoa no meu coração. O que ele fez, ele fez. E tudo o que ele fez, inclusive, ele acabou perdendo. Eu não. O que eu perdi, através dessa atitude, Deus me deu, Deus me restituiu, Deus me abençoou. Ou seja, é questão de atitude. Eu poderia chegar lá, tirar satisfação, xingar e tal. Para quê? Não vai resolver nada. Já tinha sido feita a coisa. A questão é viver um novo tempo. Ou eu sou cristão ou eu não sou. Eu tenho que ter uma atitude. E quando eu conheço Cristo, quando eu tenho Cristo dentro do meu coração, essas coisas não ficam guardadas. Essas coisas são tratadas, são liberadas, para eu viver o melhor que Deus tem para a minha vida, porque a Bíblia diz isso: o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. O Dr. Martin Lloyd-Jones, grande pastor, pregador, escritor do passado, certa vez ele disse: se realmente conhecemos Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros, e nem podemos negar o perdão. Um outro escritor americano, Philip Yancey, ele diz que ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Quando você perdoa, às vezes você fala assim: quem perdoa esquece, e você não esquece. Não adianta, você não esquece. Mas existe um tratar de Deus tão grande na vida do ser humano, e eu já falei aqui, eu posso falar por mim, eu prego o que eu vivo, que você, apesar de saber, de lembrar, você não guarda mágoa. É como um machucado que você cai, toma um tombo e tal, e vai lá,
dá uns pontos, passa um tempo, fica a marca, não dói mais. Mas você lembra daquilo que foi? Isso aqui foi, igual esse aqui, isso aqui foi de uma vez lá em Araçatuba, quando eu era moço, né, em 1900 e dinossauro, eu tinha a mania de fazer marabalismos com bicicleta, né? E tal, e 14, 15 anos, e fazia marabalismo. Vocês têm uma ideia, eu era tão louco que eu ficava em pé na garupa da bicicleta, e em pé com a mão assim, e descendo a avenida, né? E as irmãzinhas da igreja, tal, né? Até o dia que eu caí, me estrepei todo, ralei o braço, aí bem feito e tal. Marcou, eu lembro desse fato, mas não dói mais. Quem perdoa é assim. Apesar de ter uma marca, essa marca não afeta mais a tua vida. Você aprende a perdoar, a liberar perdão. Da mesma forma, o cristão aprende a pedir perdão. Porque perdoar é legal, mas o mais legal é você pedir perdão. E hoje a gente vive um tempo de pessoas que elas erram, cometem erros, falam mal, criticam, xingam e tal, e não tem a capacidade de ir lá e pedir perdão. Dizer assim, irmão, eu errei, eu falei um negócio contra você, eu tinha um pensamento contra você, me perdoa, não era isso, agora que eu te conheço, você não é assim. Pô, falaram um negócio, eu acabei passando para outro, me perdoa, irmão, eu não quero falar da tua vida, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, eu quero que a gente more no céu juntos, para a glória do nosso Deus. Pedir perdão para muita gente é muito difícil, muito difícil. E é por isso que a gente vê hoje as pessoas sofrendo dentro das igrejas. Um lugar que era para haver pessoas cheias de sentimentos bons, de atitudes boas, você ainda vê dentro de igreja gente vivendo essas questões. Tem algumas histórias que eu quero ler com os irmãos aqui para encerrar. Mas eu acho interessante, eu trouxe isso aqui para a gente meditar. Conta-se que certo homem pecou e pediu perdão a Deus, e o Senhor lhe perdoou. O homem, sentindo-se leve e feliz, ele continuou o seu caminho. Mais adiante, porém, ele cometeu um novo deslize. Triste e envergonhado por haver errado novamente, tornou a Deus. Aí ele disse, peço-te que me perdoes esse pecado, disse ele. O Senhor Deus, admirado, perguntou-lhe, esse segundo pecado? Escuta, mas qual foi o primeiro? Porque esse é o caráter de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar eu e você. E nesse resgate que Jesus proporcionou na cruz do Calvário, todos os nossos pecados até então foram perdoados. Todos foram perdoados. A gente começou uma vida cristã zerada. E nessa vida cristã zerada, daí para frente, era para a gente agora viver uma vida diferente. Que, como eu disse, quando a gente entende essa questão, a gente vive uma vida diferente. Mas, por conta dessas questões que se vive hoje, cheio de briga, de discórdia, de picuinha, é irmão contra irmão, é pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, e falam mal disso, falam mal daquilo. Eu já citei aqui e repito, de manhã cedo, eu e você temos na mão esquerda e na mão direita temos sementes de bênção, sementes de maldição espiritualmente falando. Depende de mim, como vai ser o meu dia, se vai ser de bênção ou de maldição. Começa com o que eu falo. O que eu falo afeta o sobrenatural, porque a palavra do cristão, a oração do cristão, a palavra do cristão tem poder. A gente tem que tomar cuidado, não só a nossa, mas das pessoas lá fora. Por que você acha que o inimigo luta para que as pessoas vivem falando mal uma das outras, criticando, xingando, brigando no trânsito, discutindo por coisas tolas, tontas? Dentro da igreja acontece isso. Várias situações que já aconteceram aqui ao longo de todos esses anos na nossa igreja e em outras tantas igrejas. De pessoas que por nada se discutem, por nada. Talvez nunca entenderam aquele texto de 2 Coríntios 5,17,
Quando o apóstolo Paulo escreveu: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vivo agora uma nova vida. Ah, pastor, mas não é fácil, né? Lógico que não, se fosse fácil isso aqui estava cheio. Não é fácil você viver uma vida de perdão, uma vida de cristão. Uma dessas histórias que eu comentei aqui, que eu falei que traria, uma segunda história, havia um monge e os seus discípulos que o seguiam, e aí quando eles passaram por uma determinada ponte, eles viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. Aí o monge correu para a margem do rio, meteu-se lá na água tal, tomou o bichinho pela mão, e quando ele trazia para fora o bichinho, ele deixou cair novamente no rio. Aí ele se esforçou, foi à margem do rio, lá na frente, tomou um galho de uma árvore, estendeu para que o escorpião subisse. O escorpião subiu, atravessou, e quando chegou perto da mão dele, picou ele. E ele colocou a mão, ele foi para o meio do mato e foi embora. Os seus discípulos, vendo aquilo, chegaram para ele e falaram assim: mestre, por que o senhor foi salvar um bicho tão ruim assim e venenoso? Que ele se afogasse, era menos um para ficar mordendo as pessoas. O monge ouviu aquilo tranquilamente e ele comentou com seus discípulos: ele, o escorpião, agiu conforme a sua natureza, e eu agi de acordo com a minha natureza. O que eu aprendo com isso? Quando Jesus olhou para mim e para você, ele não falou assim: esse eu vou morrer por ele, esse também, aquele não, aquele lá não tem perdão, aquele vai se lascar. Não, Jesus foi para a cruz e morreu por todos. E tem gente que ainda olha para a cruz e fala assim: não, eu não quero isso. Mas o cristão que é cristão, a natureza dele é diferente. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que eu quero te mostrar com essa situação aqui hoje, para a gente encerrar? Algumas coisas que Jesus ensinou, que a gente pode colocar em prática na nossa vida. Talvez hoje é um momento de você e eu refletirmos, olharmos para dentro de nós e de alguma forma pensar sobre isso. Porque eu repito, irmãos, isso é sério. Ao longo de todo o meu ministério eu atendi várias pessoas. E eu vi muitas pessoas sofrendo nesta área. Por mais que tenha aconselhado, alguns tomaram uma atitude diferente. Foram lá, perdoaram, como essa irmã que eu disse aqui, que um belo dia ela disse: o senhor está falando tanto que eu vou acabar fazendo isso. E foi lá e falou com o pai, ligou para ele, e depois no outro domingo ela veio com o queixo em cima e falou assim: eu falei para o meu pai que eu perdoei ele. Mas a expressão facial dela era terrível. Eu falei: desse jeito? Desse jeito ele não recebeu. Nem Deus recebeu. Aí o senhor está querendo demais. Não, eu não, minha irmã. Eu estou te mostrando algo da Bíblia. É você que tem que tomar uma atitude. Você tem que chamar o teu pai para almoçar na tua casa. Jamais. Como assim, irmã? Não, porque ele nem minha filha conhece. Mas a senhora tem que mudar isso em nome de Jesus. A senhora quer entrar no céu? Quero. Falei: então, mas é que, não tem é que, tem atitude. E ela relutou, até que um belo dia chamou o pai para almoçar. E almoçou e conversou, e liberou perdão para o pai, pediu perdão para o pai, apresentou as filhas, e dali para frente, aquelas coisas que ela sentia, aquelas coisas ruins, nunca mais teve. Vinha para os cultos aqui com um sorriso nos lábios, servindo ao Senhor. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus ensinou assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para quê?
para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É algo que a gente tem que pensar. E eu digo para os irmãos aqui, em nome de Jesus, eu preguei essa palavra aqui de uma forma um pouco diferente de manhã, lá em Sorocaba. E eu não fiz apelo, não fiz oração no final, porque era uma festa. Mas Deus tocou no meu coração, eu senti o desejo de falar sobre esse assunto. E no final vieram algumas pessoas falar comigo. Pastor, obrigado pela palavra. E entre essas pessoas que vieram, uma delas disse assim, uma senhora, ela falou assim, pastor, palavra maravilhosa, mas eu estou que nem essa senhora que o senhor falou da igreja aí, né, que era assim, eu ainda estou assim. Falei, pois é, irmã, é amanhã a senhora tomar uma atitude, até para que a senhora viva mais e viva melhor. Ela falou, eu entendi, pastor, eu entendi, e eu vou tomar essa atitude em nome de Jesus. Só essa pessoa que ouviu valeu a pena a pregação. Como eu disse, outras falaram, amém. Mas só de ver a atitude dela, depois de ouvir a palavra, porque Jesus disse, se você conhecer a verdade te libertará. E quem conhece a verdade, ele não guarda rancor no coração. Ele libera, ele abençoa. Por quê? Porque ele sabe que tem um Deus acima de todas as coisas, que cuida. Ah, mas eu perdi dinheiro, perdi empresa, já perdi carro, e já perdi tanta coisa na minha vida. Deus nunca deixou faltar nada para mim, ao contrário, Deus sempre abriu portas, moveu corações, e não tenho o que reclamar, não sou rico, mas também não tenho o que reclamar, porque eu sei que Deus abençoa aqueles que cumprem a sua palavra. E eu e você fomos chamados para viver uma vida saudável. Não é para viver com rancor. Mas é que aconteceu. Aconteceu. Agora depende de você. O perdão que cura e transforma vem de Deus. Ele um dia te curou e te transformou. Só que em vez de você seguir nessa balada, você lembrou do passado, lembrou das coisas, aconteceram outras coisas que você foi guardando, e isso está fazendo mal para você. Meu irmão, minha irmã, não saia daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Saia daqui hoje com o coração limpo, saia daqui hoje com o coração assim aberto. Mas eu pede perdão. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de algumas coisas que estão atrapalhando você. Você ligar para alguém, marcar com alguém, conversar com alguém, pedir perdão, liberar perdão. Meu irmão, você vai ver o que vai acontecer depois disso na tua vida. Eu falo isso em nome de Jesus. Amém? Crê nessa palavra? Vamos ficar em pé juntos então.